Mistério, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, o cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Isso é bem interessante. Fala sobre o mistério oculto do Antigo Testamento. Conceito, como o próprio autor das nossas edições fala, o conceito de mistério significa ou segredo ou alguma doutrina em secreto, né? Enfim, significa algo secreto, algo em segredo, sigiloso. Na verdade, como o próprio autor fala, é interessante que os judeus naquela época, como fala de Antigo Testamento, nós vemos que antes de Cristo, né, é bem interessante nós ratificarmos isso, que os judeus eles se detinham e achavam-se unicamente donos da salvação, e somente eles poderiam serem salvos. É tanto que os judeus, eles tinham uma forma de superioridade, dizendo que, como os gentios, quando a Bíblia fala em gentios, significava toda a nação que não fosse descendente dos judeus. Não? Aleluia. O interessante é que tanto os gentios eles ignoravam as promessas feitas na Bíblia, promessas que o Senhor fez durante a Bíblia inteira, de Gênesis e Apocalipse. E tanto os gentios eles ignoravam, não criam, como os judeus eles criam que era somente para ele. Nós vemos bem interessante esse tratamento nas cartas de Paulo. Nós vemos bastantes dissensões entre alguns judeus que se convertiam ao cristianismo, ao evangelho. Era que eles muitas vezes não aceitavam que os judeus ou os gentios eles pudessem ser salvos, ter o mesmo direito da salvação que os judeus, porque eles pensavam que era algo estritamente para ele, a salvação. Durante o Antigo Testamento, nós vemos um exemplo meio que bem claro, bem interessante, é que fala com Jonas. Jonas, a princípio, quando ele desobedeceu à voz do Senhor, muitas vezes não foi porque ele fugiu em si do seu chamado, foi porque ele não queria que o evangelho fosse pregado naquela cidade. Quando lá na frente do livro de Jonas, nós vemos que ele fica questionando: eu vou lá para aquela cidade, vou lá para Nínive, uma cidade de povos maus, onde já entrava a questão de direito à salvação, das promessas. Então, sempre existiam essas distinções, dizendo que os gentios eles não acreditavam e podiam ser alcançados pela promessa, e os judeus acreditavam que era somente eles. Os judeus também eles tinham algo interessante, eles ainda têm algo que muitos deles não acreditam que o Senhor Jesus Cristo ele já veio ao mundo, morreu, ressuscitou. Porque eles pensavam, tinham em mente um Cristo que viesse como rei, mas como rei guerreador, que guerreasse as batalhas deles com a sua força humana. É só que o Senhor Jesus Cristo ele veio ao mundo por guerrear, mas de maneira diferente, trazendo o amor, guerreando com o amor, libertando os cativos, né? E nós vemos aqui esse mistério que foi desvendado lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim, que fala sobre o Senhor Jesus Cristo, da sua vontade. Ele diz: o Senhor quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aleluia! Então nós vemos aqui uma parte do mistério sendo revelado. No Antigo Testamento já tinha algumas promessas, mas muitos não sabiam como iria se cumprir, nem quando. Tá? Mas quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, morreu, esse mistério foi revelado, que era a salvação para todo
unidade. Como eu acabei de ler, que a vontade do Senhor é que todos se salvem. Mas se Ele deixou o livre-arbítrio, né? E a escolha está em nossas mãos. Somente nós podemos escolher. Ele não vai nos obrigar a ninguém. Mas a vontade dele é que todos se salvem. Então o mistério da unidade, como o próprio título da lição, relata justamente isso, o mistério da salvação para todos. Está lá em João 3,16. Porque Deus enviou o seu Filho, né, para que todo aquele que nele crê. Não foi para uma parte, não foi para todo. Glória a Deus. Todos. Né? Primeiro, subtópico 2 diz o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado, como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da Nova Aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Então aqui eles deixam bem claro que, embora muitos desconhecessem, fosse algo bem desconhecido, o mistério que os gentios, da salvação, que os gentios também participariam, né, ele já foi, no Antigo Testamento nós vemos alguns comentários, algo a respeito, só que de forma não tão clara, não tão específica como o Senhor falar aos judeus, quando ele fala que era a nação dele, Israel, que és a minha nação, és povo meu. Quando nós vemos desde a história lá no Êxodo, conta a história da saída do povo de Deus, nós vemos Moisés. É interessante que Moisés ele sempre ratificava isso a Deus: Senhor, o povo é teu. Verdade? Esse povo é teu, único e exclusivamente. Será que você, muitas vezes, quando o povo errava, Moisés chegava para Deus e começava a conversar: Senhor, esse povo é teu. Lembra de todas as promessas? O povo da promessa. Mas também nós vemos em algumas profecias, no livro de Isaías, se não me falha a memória, quando Isaías fala sobre profecias da vinda de Cristo, ele cita algo interessante, que haverão nações, né, nações que iriam conhecer a Cristo, fora da promessa. Não lembro agora bem a citação. Na verdade, ele fala sobre o povo, que antes não conheciam, que iriam ter um conhecimento. Talvez para Isaías não fosse algo tão específico em si, quem era esse povo, como eram essas nações, mas em algumas partes do Antigo Testamento nós vemos isso. A promessa da salvação, esse mistério, mas não revelado de forma tão clara, para que todos tivessem o pleno conhecimento, igual como ele falou no Novo Testamento. No Novo Testamento nós vemos que em todas as doutrinas, cartas de Paulo, a igreja, os evangelhos, nós vemos esse mistério sendo revelado, mostrando o direito da salvação para todos. Esse é o grande mistério, não só a salvação, mas como participação de todas as bênçãos relativas a isso, como nós estudamos em edições anteriores. Porque antes nós andávamos sem Cristo, nós andávamos desgarrados, não tínhamos direito, não tínhamos acesso. Mas a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, nós passamos a ser chamados, nós mudamos os nossos status. Até antes nós éramos criaturas, feitos pela mão de Deus. Mas a partir do momento que aceitamos Cristo, nós somos chamados filhos de Deus. Mudamos o nosso status. Aleluia! Como filho tem direito à herança, não tem? Então nós estamos herdeiros de Cristo. Aleluia!
Glória a Deus. E esse é o verdadeiro mistério que foi revelado no Novo Testamento com a morte de Cristo. E não somente apenas uma parte do povo, uma nação, não, mas todos. Jesus foi bem claro, disse, para todos, pelo prazer que todos se salvam. Sobre o tópico 3 diz, o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja. Um mistério oculto. Capítulo 3, do versículos 6 e versículo 10. Então, como eu tinha acabado de citar, alguns profetas do Antigo Testamento já tinham citado justamente isso. Foi um trecho que eu tinha falado lá em Isaías 54, do 1 ao 3, Isaías 60, Isaías 49, 6 e alguns outros capítulos de Isaías. Ele fala bem, porque Isaías é um livro profético, como podemos falar. Foram os profetas que mais profetizaram sobre acerca da vinda de Cristo, do advento da vinda de Cristo aqui na terra como ser humano, para falar para ter o seu sacrifício e sua morte. Lá Isaías fala que como um cordeiro não abriu a sua boca, falando de Cristo, quando ele viria ao mundo como ele veio ao mundo como homem, morreu como cordeiro injustamente. Então eles falavam também, mas só que algo não bem claro. Então nós vemos que Cristo, ele rompeu todas as barreiras que existiam a respeito da salvação. Ou seja, todos nós seremos participantes das bodas de cordeiro lá no céu, em unidade. Não tem preferência de cor, nem de tamanho, nem de religiosidade, mas apenas aqueles salvos e remidos, não importando placa de igreja, não, porque o Senhor Jesus Cristo, ele não veio buscar uma igreja, não veio buscar uma placa, ele veio buscar a igreja que somos nós, porque ele disse que nós somos templos e morada do Espírito Santo. Aleluia. Nós também somos igreja em unidade, e lá no céu, juntos, todas as raças, todas as religiões, todos aqueles que aceitarem Cristo verdadeiramente, serão participantes